Olá a todos! Vamos agora então resolver as questões de nomenclatura que foram apresentadas em sala de aula e do qual a gravação não ficou muito boa via Teams devido à instabilidade da internet que nós estamos tendo no momento. Vamos então à resolução da primeira questão, do qual nós temos este composto orgânico, do qual nós temos que seguir as regras. E uma das primeiras regras é determinação da cadeia carbônica, ou seja, a cadeia que contém maior número de carbonos e maior número de informações possíveis. Como se trata de um hidrocarboneto, nós não temos muita variabilidade de informações. Então, basicamente, a gente segue a sequência que contém o maior número de carbonos possível. E a sequência que atende a este requisito é esta que está sendo marcada aqui em amarelo, do qual nós temos a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Sendo que eu tenho 9 carbonos, eu tenho então que começar a estruturar o nome do meu composto. E o radical que é usado, o prefixo que é usado é o nono, que corresponde à informação de que eu tenho 9 carbonos na cadeia principal. A segunda informação que constitui a questão da nomenclatura é dizer se trata de um composto insaturado ou um composto saturado, sendo que dos insaturados ainda tem a dizer se são duplas ligações ou triplas ligações. Nesse caso, como eu tenho apenas ligações simples, trata de um composto saturado, do qual a denominação que a gente usa é a AN. E por fim, temos que dizer qual função orgânica se trata. E sendo um hidrocarboneto, a denominação é a letra O. Então nós temos aqui um composto denominado nonano. Porém, a gente observa que tem partes que não foram contempladas na cadeia principal. Essas partes precisam ser descritas e localizadas, sempre seguindo aquela regra que diz que as informações têm que possuir o menor número possível para facilitar o encontro desses radicais dentro de uma cadeia carbônica. Observando esses radicais, todos têm a mesma característica de possuir apenas um carbono. Qual é a denominação para um carbono? É aquela denominação que a gente viu durante a aula, que é a MET. E qual é a denominação para radical? O radical é descrito com o sufixo -il. Então eu tenho um metil. E eu tenho 3 metis. Isso me leva a usar a denominação tri, que se refere ao número de radicais iguais. Então eu tenho um trimetil neste composto. Além disso, eu tenho um outro radical, que é diferente em número de carbonos. E esse radical, por ter 2 carbonos, recebe então a denominação et. E, por ser um radical, recebe o complemento -il, se tornando etil. E trata-se apenas de um. Então, não tem necessidade de dizer se é monoetil. Apenas denominamos etil. Agora, temos que ver a posição. E a posição, como já foi dito, menor número possível para essas informações. Então, pela sequência lógica, nós notamos que esta numeração que vem da direita para a esquerda é a que dá menor número aos radicais constituintes deste composto orgânico. Daí então o que eu tenho? Eu tenho o radical 4, ou melhor dizendo, o carbono 4, que tem um radical etil. E o carbono 4 também tem um radical metil. Então, eu tenho uma situação que eu tenho um carbono com 2 radicais. Além disso, o carbono 5 ele tem 2 metis. Seguindo a regra, o que nós devemos fazer? Como não está ligado no mesmo carbono, então eu não posso dizer que se trata de
de mesmos radicais. Eu tenho que distinguir por numeração. E para seguir, né, a ordem correta, eu uso a ordem alfabética dos radicais. Então, como que fica? Primeiro, então, eu falo do etil. Então, eu tenho um etil que está na posição 4. Lembrando que essas denominações são os antiprefixo. Daí eu tenho que dizer também que eu tenho, além do etil, o metil. E o metil está em número de 3, sendo que 1 se encontra no carbono 4 e 2 estão no carbono 5, sendo um total, então, de 3, porém em posições, né, distintas. E, por fim, o nome final, que seria nonano. Desta maneira, a resposta certa para esta questão é a letra E, a única, né, que tem todas as informações necessárias que correspondem ao nome correto do composto orgânico acima. Vamos agora para mais um composto, do qual, de novo, temos que determinar qual é a cadeia principal. Cadeia principal, seguindo, né, o que a gente já viu, tem que ser aquela que contém um maior número de carbonos e maior número de informações possíveis. Como os hidrocarbonetos, né, são funções orgânicas, né, matriz básicas, né, elas não têm muita informação e a gente acaba sempre pegando realmente a sequência de maior número de carbonos. Então aqui eu tenho, né, a cadeia principal, do qual é constituída de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Constituída de 6 carbonos. Qual é o radical, a denominação para 6 carbonos? X. Então, tenho uma situação que eu tenho 6 carbonos. A forma correta de expressar, então, seria X. Daí eu observo que só tenho ligações simples, é um composto saturado. Então, eu uso, né, o intermediário AN. E trata-se de um hidrocarboneto, do qual a denominação final é O. Então, eu tenho um hexano neste composto. Porém, preciso observar que tenho vários radicais ligados a esta cadeia, que são as partes que não foram contempladas na cadeia principal. E eu preciso dizer quem são, onde estão. Bom, primeiramente, quem são? Todos acabam sendo iguais, também são um carbono apenas. Quando se trata de um carbono apenas, qual é, né, a denominação que a gente usa? A denominação match. E qual é a denominação para radicais? A gente usa, né, o sufixo -il. Então, eu tenho metil. Novamente, eu tenho 3. Qual é, né, a denominação para designar 3 quando é radicais? Tri. Então, eu tenho, assim como no exemplo anterior, um trimetil. Só que agora eu tenho que dizer aonde eles se encontram. Novamente, menor número possível para as informações. Então, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Daí, então, o que eu noto e observo? Que eu tenho um metil no carbono 2, um metil no carbono 3 e outro metil também no carbono 3. Então, o nome como que fica? Usando a questão que envolve o anteprefixo, eu tenho 2, 3, 3, trimetil, ou seja, 3 metis nessas posições de carbonos de uma cadeia principal que é um hexano. Então, resposta certa para este exercício é a letra C. Vamos ver agora, então, esses compostos, né, que aqui tenho que dar uma enfatizada, né, que são ligações duplas que existem aqui. E eu preciso, então, denominá-los, né, e ver qual é o nome correto.
Aqui já tem uma mudança significativa. Que mudança significativa é essa? Eu já tenho, né, ligações duplas que trazem informações importantes, principalmente na questão estereoespacial das moléculas. Então, obrigatoriamente, eu tenho que incluí-las. Daí, então, qual é a cadeia principal? É aquela que tem maior número de carbonos possíveis, incluindo as principais informações. Poderia ter uma outra sequência em outro local, mas eu tenho que dar prioridade para as ligações duplas. Então, aqui eu tenho, né, a definição da minha cadeia principal. Aí eu preciso verificar agora quais são, né, a quantidade de carbonos existentes. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o radical para o 5? É o pente. Daí, na nomenclatura intermediária, eu tenho que dizer que tipo de cadeia é essa, se é uma saturada ou insaturada. É uma insaturada e insaturada de ligações duplas. Então, eu tenho que usar agora o radical que indica a ligação dupla, que é o N. E, por fim, tenho que dizer qual a função orgânica, que é um hidrocarboneto O. Então, eu tenho aqui um penteno. Só que este penteno ainda é necessário dizer aonde que se encontra a sua ligação dupla, porque ela pode estar em vários locais. Sigo a regra novamente, de dar o menor número possível. Aí, no caso, né, a preferência sempre são para as ligações duplas em relação a radicais. E chego, então, à conclusão que o carbono 1 é o que contém, né, a dupla ligação. Então, eu posso colocá-lo tanto na frente quanto atrás também, né, do qual estou designando a posição da ligação dupla. Agora eu tenho que dizer aonde estão os radicais. Quem são esses radicais e onde se encontram? Aqui nós temos também, como nos exemplos anteriores, né, a presença de radicais com carbono apenas. Então nós temos, né, a questão do match, que recebe, né, a denominação il, porque é radical, então eu tenho metil. E eu tenho 2. No caso de radicais, a gente não usa aquele esquema, né, match-et, di, tri, tetra e assim por diante. Então, nesse caso, o que nós vamos ter, né? Como são 2 metis, é dimetil. E temos também que dizer onde estão. Um está no carbono 2, outro está no carbono 3. Vamos ver se existe alguma alternativa que corresponde a esta denominação, que seria 2,3-dimetil. Então, nós temos a letra B, né? 2,3-metil, 1-penteno, apenas inverter a posição do número 1, não faz muita diferença. E temos também, né, a letra D com esta alternativa. Para achar, então, qual seria a correta, vamos partir agora para a análise do segundo composto. Seguindo e obedecendo a regra de determinação da cadeia carbônica, eu vou pegar aquela maior sequência que contém o maior número de informações. Se eu considerasse o número de carbono apenas, eu seguiria reto aqui, porque aqui eu tenho 2 carbonos, e aqui eu tenho apenas 1 carbono. Mas a cadeia principal tem que ser aquela que tem também o maior número de informações possíveis. Então aqui eu tenho, né, esta regra a ser cumprida. E o que sobrou, que não foi contemplado, trata-se então dos radicais. Então vamos ver quantos carbonos constituem a cadeia principal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Também se trata de um pente. Tem ligações duplas, então também é um N.
E também é um hidrocarboneto. Também nós temos aqui um penteno. Só que agora o nosso radical tem 2 carbonos. Radical com 2 carbonos, qual é a denominação? Et. E por ser radical, recebe o complemento il. Etil. E qual posição que ele está? 1, 2. Então ele está na posição 2. Então teria 2 etil 1 penteno, ou penteno 1. Não faz muita diferença. Vamos ver então se a gente encontra este tipo de resposta. Já temos aqui. Então a letra B apresenta-se como a mais correta até então, sobrando para confirmar se é a certa ou não, analisar apenas o último composto, que tem que ser o quê? 4-metil-2-penteno. Daí, seguindo a regra, né, nós pegamos a cadeia principal, que contém o maior número de informações, e temos que dar agora a numeração. Aqui, gente, só enfatizando, nas prioridades, saber se é dupla, se tem dupla ou tripla, é prioridade frente à questão de saber se tem radicais, porque radical a grande maioria vai ter. Agora, essa presença de ligações duplas, ela traz informações muito importantes com relação à conformação espacial, que faz com que, né, a gente consiga antever muitas propriedades biológicas, inclusive. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a dupla no carbono 2, que é o que recebe a menor numeração, e o radical metil na posição 4. Então, o que nós temos? 4-metil, que está aqui representado, 2-penteno. Fechou, então, né? Letra B é a resposta correta desta questão. Na próxima questão, o que nós temos? Né? Uma estrutura e algumas afirmações sobre essa estrutura. A primeira afirmação da letra A diz o seguinte: apresenta uma cadeia carbônica. Sim, é um composto carbônico. É aberta? Sim, não é cíclica. É ramificada? Sim, porque se eu determinar a cadeia principal aqui, eu percebo que eu tenho 2 ramificações, né, que como a gente viu são et e til. Então é ramificada? Sim. Daí diz que é saturada. Saturada é quando eu tenho apenas ligações simples. E aqui eu tenho ligações duplas na posição 2. Então esta afirmação está errada. Letra B. É um hidrocarboneto com cadeia carbônica fechada? Não. É sim um hidrocarboneto, está correto esta afirmação. Porém, né, tem cadeia carbônica, porém não é fechada, é uma cadeia aberta. Na letra C, é um dimetilbuteno? Vamos por partes. Quantos carbonos nós temos aqui? 4 carbonos. Se é 4, qual é a denominação? But. Se tem ligações dupla, qual é a denominação? En. Se trata de um hidrocarboneto, qual é a denominação? O. Então, realmente, eu tenho um buteno. Daí eu preciso saber a posição da ligação dupla. Tanto faz a esquerda para a direita, sempre vai cair em um carbono 2. Então, realmente, é um 2-buteno. E tem 2 metis. Aqui eu tenho um metil e aqui eu também tenho um metil. Na posição, né, 2 e 3. Então, seria 2, 3 dimetil buteno. Faltou, aqui na letra C, deixar só explicitado, né, qual é a posição dos metis, que não está claro. Na letra D, é um alcano? Não. Sufixo an, quer dizer, denominação an significa alcanos. E aqui eu tenho um alceno, na verdade, porque eu tenho dupla ligação. Apresenta radicais etil? Não, os radicais são metis. A mais certa, apesar de não estar completa, seria a letra C.
Então, trata-se de um dimetil 2-butano. Só que a nomenclatura correta seria 2,3-dimetil-2-buteno. Aqui, então, agora nós temos apenas o nome, não temos a estrutura. E o nome tem que ser dado correto para dar as informações corretas. Então, aqui já faz a afirmação que se trata de um hidrocarboneto, correto? Daí a primeira afirmação é a seguinte: trata-se de um composto que é insaturado. O insaturado é aquele que tem ligações duplas e triplas. Se eu tenho o sufixo in, significa que eu tenho ligações triplas. Logo, é um composto, então, insaturado. Primeira afirmação está correta. É ramificado? Se eu tenho metil, é ramificado, inclusive com 3 ramificações, que eu posso ver aqui pela denominação tri, inclusive com as posições, 2 no carbono 2 e 1 no carbono 5. Sim, está certa. É aromático? Não, porque não há nenhuma menção à questão cíclica, né? Então, as afirmações, né, que estão certas é 1 e 2. A resposta certa aqui, então, é a letra D. E, por fim, chegamos a este composto, né, no qual se questiona, né, os tipos de radicais presentes. Então, como a gente viu, vamos determinar a cadeia carbônica, que é a maior sequência de carbonos possível, que aqui, no caso, corresponde, então, né, a esse número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também daria, mas daria radicais diferentes, né, com o maior número. Então, o correto seria realmente pegar esta sequência. Daí eu preciso só identificar, né, a questão dos radicais que estão presentes. Então, eu tenho um carbono aqui, a gente já viu, metil, e tem aqui um radical com 1, 2, 3, 4 carbonos. Se é 4, o correto é usar, então, o termo butil. Só que o butil ele poderia ser na sequência de 4 carbonos, poderia ser distribuído com 2 carbonos ligados ao carbono que está ligado à cadeia, ou como está sendo apresentado aqui. Nesse caso, para analisar o radical, o que a gente precisa fazer? Verificar quem é o carbono principal e quantos carbonos estão ligados a ele. Nesse carbono principal, que está ligado diretamente à cadeia principal, o que eu noto, o que eu observo? Que eu tenho, nesse caso aqui em específico, né, 2 carbonos ligados a ele. Se é 2, é secundário. Qual é, então, né, a denominação para isso? Sec. Então, este radical, para diferenciar das demais formas que poderia vir a apresentar, é um sec-butil. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um metil, outro metil e um sec-butil. Alternativa correta para esta questão, letra D. Ok, gente? Então, este é o gabarito da aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado.